Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, eu queria bater um papo com você sobre uma decisão bem recente no recurso especial, portanto, Superior Tribunal de Justiça, versando sobre um crime que nós não estudamos de maneira comumente, que está lá no artigo 38 da Lei 9.605 de 98, Lei dos Crimes Ambientais. O que é legal nessa análise, nessa decisão, melhor dizendo, é três perspectivas. Uma é a abordagem da lei, que eu acabei de falar, artigo 38 da Lei 9.605. Também a perspectiva técnico-jurídica, que é o princípio da legalidade, que eu vou dar uma trabalhada para vocês. E o terceiro ponto é o ponto da hermenêutica. Quando você tem uma atividade jurídica, defensiva, estratégica, você tem que analisar hermenêutica. E é isso que nós vamos ver agora, porque tudo isso, pelo menos os dois, segundo os outros dois pontos, né? O primeiro nem tanto, mas os outros dois, o princípio da legalidade e a hermenêutica, acabaram trazendo uma visão estratégica para a absolvição e a demonstração da atipicidade da conduta. Tudo isso que nós estamos falando, e nós vamos falar mais um pouquinho, está aqui consubstanciado nesse RESP aí, ó, 2249961. Como eu disse, é um RESP bem recente que trabalha aí toda essa temática que nós estamos falando. Vamos só lembrar aqui um pouquinho o que está escrito lá no artigo 38 da Lei 9.605 de 98. Qual é o tipo penal? Destruir ou danificar floresta. O floresta deixei em destaque porque é um mote da questão. Considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. O caso em tela traz esse problema, né? Olha, a ré lá, ela danificou a floresta, né? E acabou incorrendo no tipo penal do artigo 38 da Lei 9.605. Mas a problemática foi floresta? O que foi danificado de fato foi floresta? Não. O que foi danificado não foi floresta, foi uma outra coisa. E é isso que nós vamos verificar agora com base na temática trabalhada pela STJ. Para fins de tipificação do delito do artigo 38 da Lei 9.605, o elemento normativo floresta, preste atenção, ó, corresponde à formação arbórea densa, isso é importante saber, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa, o que impede a ampliação do tipo penal para abranger vegetação classificada como vereda, ainda que em área de preservação permanente. Então, ó, preste atenção, a temática do artigo 38 fala em floresta. E o que foi destacado no caso concreto? Vereda. E aí, pode estender isso, pode ampliar, pode dilargar ou não? E aí nós vamos para o princípio. Princípios limitadores do poder punitivo do Estado. Um princípiozinho lá, bem conhecido seu, princípio da legalidade. Em outras palavras, o que vale? É o que está escrito. O princípio da legalidade, em outras palavras, está dizendo isso, olha, para o direito penal alcançar aquela situação, no caso prático, tem-se que estar devidamente descrito e tipificado na lei. A análise tem que ser restritiva, não ampliativa. Tu não pode ampliar, estender de qualquer maneira. No caso em tela aí, tá se falando em vereda. Vereda é a mesma coisa que floresta? Não. Nós acabamos de ver aí o conceito de floresta. E vereda? Vereda é o quê? Então, é muito importante que o defensor ali, seja defensor público, seja o advogado criminalista, precisava trabalhar essa temática do princípio da legalidade, esse princípio limitador do poder punitivo do Estado, e começar a trabalhar a temática da hermenêutica. Vamos interpretar esse troço aqui. Floresta o quê? Vereda o quê? Então, no caso, o tribunal de origem manteve a absolvição da ré por considerar atípica a conduta descrita na denúncia. Por que atípica? Porque a vegetação suprimida, embora estivesse em área de preservação permanente, o chamado APP, foi definida em laudo pericial como vereda. Então, olha só, para aqui um pouquinho. O advogado teve a perspicácia de contratar um laudo, né, para que
dentro dessa perspectiva hermenêutica, demonstrasse que não, ó, vereda é uma coisa, floresta é outra coisa. Não posso ampliar o alcance da lei penal, floresta igual vereda. Então a conduta é atípica. Tá errado isso. Deu para entender? Por isso, uma atividade defensiva estratégica. Vamos continuar lendo. Que constitui fitofisionomia, vereda, né? Típica de cerrado, caracterizada por solos hidromórficos e presença de buritis e outras palmeiras. Ou seja, não se trata de floresta, são coisas distintas. Repara, aplicou o princípio da legalidade, não pode abranger, e vereda não é a mesma coisa que floresta. Se não pode ampliar, não tem crime, não tem alcance, atipicidade da conduta. Por isso que tem que trabalhar de maneira estratégica. Com efeito, conforme você está vendo aí, ó, se a intenção do legislador fosse criminalizar a destruição ou danificação de qualquer tipo de vegetação em APP, área de preservação permanente, teria utilizado a expressão mais ampla, mais dilargada, lá no tipo do artigo 38, como vegetação ou cobertura vegetal, e não termo específico floresta. Viu que legal? Por isso que na sua prática, você tem que entender a lei, claro. Isso é uma obrigação sua, como advogado ou advogada criminalista. 2, tem que entender bem teoria. Tem que entender bem princípios. Eu sempre falo isso quando dou aula em graduação, que o princípio é muito importante. Eu sempre falo assim, em teoria do delito ou teoria do crime, né? Primeiro direito penal, agora vocês vão ter a aula mais importante do direito penal. Princípios limitadores do poder punitivo do Estado. E quando eu estou ministrando aula lá no mestrado e doutorado, nós trabalhamos a hermenêutica. Ou seja, vamos trabalhar e vamos desenvolver qual é a melhor interpretação ao nosso favor, até para desconstruir e desmistificar algumas temáticas, alguns campos trazidos pelo aplicador da lei, pelo julgador, seja em primeira instância, seja em segunda instância, seja nos tribunais superiores. Isso é muito importante. Por isso que aqui no Instituto de Direito Penal Brasileiro, nós temos a obrigação de fazer com que você trabalhe de forma crítica. Pensamento crítico, todos os nossos cursos têm essa temática. Eu vou deixar no link aqui para vocês 2 cursos. O primeiro curso, o curso de prática na advocacia criminal. É um curso que nós trabalhamos prática, tem teoria, mas muito mais prática, voltado para uma atividade advocatícia defensiva estratégica. E também eu vou deixar o curso completo de direito penal, em que toda essa temática que nós falamos, por exemplo, agora de princípios limitadores do poder punitivo do Estado, tem balizas ali desenvolvidas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Repare, um caso prático para você pensar a prática. Talvez você ainda esteja engateando no direito penal e não tenha essa velocidade de percepção que eu estou trazendo aqui. Não tem problema, é assim mesmo. Por isso que é bom, é importante você estar conosco no Instituto de Direito Penal Brasileiro. Vou deixar site, tudo aqui na descrição, e nos acompanhar a mim, acompanhar a professora Cristiane Dupré e os outros professores que estão lá, os cursos, blogs, coisas gratuitas, para você crescer de maneira demasiada na sua atividade jurídica, na sua advocacia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Força e honra. Conta conosco. Avante sempre. E até o próximo vídeo na quarta-feira. Fica com Deus. Vamos juntos.